Passar na Anbima pode ser muito mais fácil do que você imagina. Eu sou o Thiago Feitosa e o dólar ficou fechado a 3,16 na última semana. Tá, mas e o que isso tem a ver com você, Thiago? Cotação do dólar, Anbima. Vamos lá, vamos falar então sobre a menor taxa, a menor cotação do dólar do ano e o quanto isso impacta na sua prova e no seu bolso. Mas antes de começar, eu quero dar boas-vindas a você a uma nova série de vídeos, uma programação que nós teremos aqui no nosso canal do YouTube e na nossa fanpage. Portanto, se você não se inscreveu no nosso canal, para tudo e se inscreve no nosso canal agora e curte a nossa fanpage, porque toda segunda, quarta e sexta-feira um vídeo novo com novidades atuais e servirá para você que está estudando ou também para você que já eventualmente tenha passado no exame da Anbima. Portanto, compartilhe esse vídeo porque vai ser bem legal os conteúdos que nós vamos compartilhar com você agora. Então vamos lá, hoje a gente vai falar sobre a nossa série Anbima na Prática, que é quando a gente analisa cenários da economia e da política, fatos recentes, fatos reais que alteram a economia, ok? Alteram não o conteúdo da prova, mas a maneira como você interpreta a prova e afetam também o seu bolso, né? Por exemplo, esse assunto que fala sobre a menor cotação do dólar. Bem, o dólar baixou absurdamente nos últimos dias e chegou na última sexta-feira, ok? Na semana passada, eu não sei exatamente quando você está vendo esse vídeo, mas sendo cotado a 3,16, ok? Ele chegou a mais de R$4. E por que eu quero falar nesse vídeo por que a política cambial no Brasil é chamada de flutuante suja e por que a política cambial pode inclusive ser utilizada como política monetária para controle da inflação. Olha só, bem, o que define o preço do dólar? O que define essa cotação? Será que é a boa vontade do Obama? Ou será que é a boa vontade do presidente interino Michel Temer? Será? O que define a cotação do dólar é a lei de oferta e demanda, ok? Quanto mais oferta tem de dólar na economia, ou seja, quanto mais dólar entra na nossa economia, tem mais oferta, mais gente ofertando, o preço tende a cair. Quanto menos oferta e mais demanda, o preço tende a subir, por isso essa oscilação. Isso é chamado de taxa flutuante, porque é o próprio mercado quem determina isso, certo? Porém, no Brasil, a taxa de câmbio não é flutuante. Ela é chamada de taxa de câmbio flutuante suja. Por que suja? Porque o Banco Central costumeiramente intervém nessa cotação, ou seja, se entrou muito dólar aqui no país e a taxa de câmbio tende a cair muito, o Banco Central ele compra esses dólares, tirando da economia para segurar o preço. E o contrário também é verdadeiro. Se sai muito dólar da nossa economia, fazendo com que o preço dispare, o Banco Central ele normalmente vende os dólares que ele tem no caixa para injetar mais dinheiro para dar uma segurada no preço. Então, o primeiro exemplo que eu dei de lei de oferta e demanda é uma lei de flutuação. Ok? Só que não é flutuação limpa porque o Banco Central ele dá uma segurada, então ele suja essa flutuação. Por isso que a taxa de câmbio no Brasil é chamada de taxa flutuante suja, ok? Flutuante porque é o mercado que determina, suja porque não é só o mercado, o Banco Central também intervém. Ok? E na última semana o dólar caiu essencialmente por conta da entrada de dólar aqui no país por conta da balança de pagamentos. Olha só, isso é tema de CPA 20. CPA 20 a gente fala sobre balança de pagamentos, conta corrente, balança comercial, ok? E a nossa balança comercial, que é a balança que mede a entrada e a saída das exportações do comércio, onde eu estou vendendo para fora ou estou comprando,
ela teve um superávit de 4,9 bilhões de dólares, ou seja, só a balança comercial injetou 4,9 bilhões de dólares aqui nessa economia. Acontece que a gente tem uma outra balança que mede, que é chamada conta de capitais, que essa teve muita saída de dólar. Portanto, o saldo de toda a balança de pagamento foi de 1,3, ou seja, ao passo que uma colocou mais, outra tirou, 1,3 bilhões. Com 1,3 bilhões de dólares na nossa economia em julho, isso tem puxado o dólar para baixo, ok? E por que é que o Banco Central não tem intervido de forma a segurar essa cotação? Porque uma coisa que é importantíssimo você saber, a desvalorização do real, ou seja, o dólar alto, favorece a exportação, certo? E a valorização do real, ou seja, o dólar em baixa, favorece a importação. Portanto, se eu tenho um dólar abaixo, igual a gente está agora, 3,20, a gente começa a entrar num nível onde essa questão pode impactar nos nossos preços, no nosso IPCA, política cambial. Por quê? Imagina o seguinte, você é um exportador, ok? E o dólar está sendo cotado a R$4, ok? Você vai querer exportar o máximo de coisa que você puder e vai deixar menos no mercado interno, certo? Porque afinal de contas, você vai exportar com um dólar sendo cotado a R$4 ou você vai vender por R$1 aqui. Então, você faz essa exportação, você gera mais demanda para fora. Então, o real desvalorizado favorece a exportação. Se eu, exportador, deixo menos da minha produção aqui no país, eu tenho menos para oferecer. Se eu tenho menos para oferecer, eu vou elevar o meu preço, até porque eu não vou conseguir vender para todo mundo, ok? À medida que o dólar cai, eu seguro mais a minha exportação e passo a oferecer mais no mercado interno. E aí eu vou ter mais no mercado interno. Então, mais gente produzindo no mercado interno, deixando mais mercadorias aqui no nosso país, ok? Portanto, isso, com mais oferta, o preço tende a cair. Então, é ótimo que o dólar cai, é perfeito, não só para você que está planejando ir lá para Orlando ver o Mickey, mas é bom para todo mundo. Tiago, mas é bom que o dólar caia para R$1? Não. É bom que o dólar caia para R$2? Também não. Olha só, eu dei um exemplo da exportação, certo? Então, se o dólar está muito alto, ou seja, o real está desvalorizado, favorece a exportação. Então, o mercado interno para exportar vai comemorar, ok? Se cai muito, não vai favorecer a exportação. Ao contrário, favorece a importação. Então imagina o seguinte, pensa numa montadora de automóveis que tem aqui no Brasil, ok? Quantas pessoas a montadora emprega, direta ou indiretamente? Direta são aquelas pessoas que trabalham dentro da montadora, e indiretamente são aquelas pessoas que trabalham nas indústrias fabricando peças para fornecer para essa importadora. Se o dólar cai muito, ou seja, se o real se valoriza muito, essas indústrias que fabricam começam a elevar o seu preço de produção. Por muitas das vezes é mais barato importar uma mercadoria do que produzir internamente. Isso pode gerar desemprego. Então, e aí, desemprego de quem está gerando emprego indiretamente, depois quem está gerando diretamente, e aí vira outro ciclo vicioso. Portanto, o Banco Central ele intervém nisso para encontrar o equilíbrio, para que o dólar não fique muito alto, ok? E a gente tem uma disparada absurda de inflação, mas também para que o real não se valorize muito e a gente tenha uma disparada absurda de desemprego, ok? Então, é isso. Essa era a nossa pauta de hoje. O que eu quero que você leve para sua prova, que é importante? A desvalorização do real favorece a exportação e a valorização do real favorece a importação, certo? Então é isso. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no nosso canal, caso você esteja no YouTube, e curta a nossa fanpage no Facebook. Eu vejo você na quarta-feira, no próximo vídeo. Grande abraço e tchau!